tarde. Então, nós vamos iniciar a defesa do trabalho de TCC do aluno Murilo Marques dos Santos, Sim. intitulado Protótipo de Medidor de Componentes de Frequência em Sistemas Elétricos Baseados no Algoritmo Anti-Leakage Matching Pursuit, e fazem parte da banca os professores Juliano de Pellegrini Lopes. de Pellegrini Lopes e o professor Marcelo Gonçalves Treiti. Então, Murilo, você tem de 20 minutos a meia hora para fazer a sua apresentação, depois a banca vai fazer a arguição. Beleza. Antes de começar a apresentação, eu gostaria de agradecer ao professor Guarneri por todo o auxílio e ajuda aí no desenvolvimento do trabalho. E agora eu vou começar minha apresentação. Então, como o professor já falou, o nome do trabalho é Protótipo de Medidor de Componente de Frequência em Sistemas Elétricos baseado no algoritmo Anti-Leakage Matching Pursuit. O trabalho é dividido em 5 capítulos. O primeiro tópico é a introdução, depois o referencial teórico, depois os materiais e métodos, na sequência os resultados e, por fim, a conclusão. Bem, o trabalho iniciou com a motivação nos estudos de qualidade de energia. Como a gente sabe, cada vez mais a energia elétrica é utilizada e, assim, cargas e equipamentos mais e mais são conectados à rede, que acabam gerando deformações, distorções na energia elétrica que a gente consome. Entre as distorções que a gente pode destacar, que eu vou destacar mais nesse trabalho, a gente pode citar as distorções harmônicas e interharmônicas. As harmônicas são componentes de frequência múltiplas inteiras da componente fundamental da rede elétrica, que no Brasil aqui a gente sabe que é 60 Hz. E as interharmônicas são as componentes múltiplas não inteiras da frequência fundamental. Entre as causas que geram essas distorções harmônicas, a gente pode citar retificadores de energia, conversores de energia, transformadores ou motores sobresaturados, entre outros, e que acabam gerando efeitos diversos na energia, como na energia em equipamentos, como aquecimento de transformadores e capacitores, motores ligados na rede elétrica, até controle e proteção da linha da rede elétrica. Assim surgiu a necessidade de medir, estimar essas componentes de frequência. Existem várias técnicas na literatura. Algumas têm deficiências em relação a ruído, outras ao desvio de frequência do sinal medido. No caso aqui, eu vou utilizar o algoritmo Anti-Leakage Matching Pursuit, desenvolvida por uma mestranda, aqui também da UTFPR, de Pato Branco, e que foi publicado numa revista internacional em 2021. E, inclusive, a gente considerou também uma norma internacional que define uma janela de medição de 5 Hz ou 200 milissegundos nos sinais de medida. Agora, falar um pouco dos objetivos do trabalho. Primeiro foi revisar a literatura sobre o funcionamento do algoritmo Anti-Leakage Matching Pursuit. Depois foi buscado e instalado o algoritmo Liebenberg-Marquardt para a resolução de mínimos quadrados não lineares, que faz parte da principal etapa do algoritmo ALMP. Depois implementar o algoritmo ALMP em si completamente no microcontrolador. Depois configurar todos os periféricos necessários para utilizar o algoritmo, principalmente o conversor analógico digital. Na sequência, elaborar uma interface gráfica e apresentar os resultados das estimações desses sinais no display do kit de desenvolvimento. E, por fim, testar o protótipo e analisar os resultados das estimações desses sinais. Agora, vou falar um pouquinho do referencial teórico. O ALMP ele é baseado numa outra técnica chamada Matching Pursuit, que caracteriza sinais elétricos como sendo uma somatória de componentes mais simples, também chamadas de átomos. Eu coloquei aqui a expressão do átomo, no caso uma função trigonométrica, uma senoide, ou podia ser no caso uma cossenoide, mas poderia ser uma senoide também, que é expressa pela essa símbolo φ aqui, com os parâmetros gamas de interesse dessa onda, que no caso seria a amplitude, a frequência angular, que no caso é 2πf, sendo f a frequência mesmo do sinal, e a fase θ. E assim o sinal seria um somatório, um sinal y seria o somatório desses átomos,
de 1 a k átomos mais um ruído gaussiano. Aqui eu coloquei uma ilustração do que seria um sinal harmônico. No caso, eu tenho um sinal Y aqui, que é composto de outros 3 átomos. No caso, um átomo de amplitude 1 com uma frequência de 60 Hz, um átomo menor de 1.18 com uma frequência de 180 e um átomo menorzinho de amplitude 0.11 com uma frequência de 300 graus. E o segundo aqui é deslocado em pi radianos. Agora eu vou falar um pouquinho do funcionamento do algoritmo anti-leakage match pursuit. A principal etapa dele consiste na otimização do átomo estimado. No caso, ele, por meio do algoritmo de Liebenberg, ele tenta resolver esse problema aqui, tentando encontrar os parâmetros de amplitude, frequência e fase ótimos de um átomo que mais se aproxima com o resíduo atual. O resíduo, na primeira interação, é exatamente igual ao sinal de entrada. Então, a cada interação, ele tenta encontrar um átomo que mais se pareça com o resíduo atual. Eu posso ilustrar isso com esse sinal mesmo aqui, que eu tenho esse sinal aqui. Ele tenta encontrar o átomo de maior amplitude, ou que mais se pareça com esse sinal aqui. No caso, na primeira interação, ele vai encontrar esse. Depois, a gente pode, o algoritmo remove essa parte e encontra a próxima de maior amplitude. Vou mostrar na sequência. Antes da etapa de otimização, a gente faz o cálculo dos parâmetros iniciais para melhorar a eficiência do algoritmo de otimização, tanto em velocidade quanto em precisão. Para isso, a gente faz a transformada rápida de Fourier, a FFT, e dela a gente busca a componente de frequência de maior amplitude. No caso, a gente calcula a norma infinita dessa transformada de Fourier, e a gente tem um átomo inicial aqui para a gente passar para o algoritmo de otimização. Após a etapa de otimização, é atualizado o sinal do resíduo. Então, a gente remove o atual átomo estimado e, inclusive, a gente também atualiza o sinal reconstruído, que na inicialização do algoritmo é um sinal nulo, um sinal zero. E conforme vão sendo estimados, a gente vai adicionando até aparecer o sinal inicial, só que sem ruído, e esse aqui no final, apenas ruído. Coloquei também aqui o critério de parada do algoritmo, que originalmente era feito pela energia do resíduo menos a energia do resíduo atualizado. Quando essa diferença for menor que uma tolerância pré-estabelecida, o algoritmo para. Se não, se ele perceber que está um pouco maior, ele continua estimando até a tolerância ser mínima. Eu coloquei também aqui o diagrama de execução do algoritmo, onde o algoritmo recebe um sinal de entrada, ele calcula os parâmetros iniciais. Depois que ele calcula os parâmetros iniciais, ele passa para o algoritmo de Liebenberg encontrar os átomos otimizados do sinal. Depois disso, ele atualiza o resíduo, o sinal reconstruído, verifica a tolerância. Se a tolerância for alcançada, o algoritmo para, senão ele continua estimando. Eu vou falar também um pouquinho de sistemas operacionais de tempo real, que foi uma parte importante ali no desenvolvimento do projeto. Como a gente aprende lá em programação ou em microcontroladores, geralmente programas, fluxos de código que a gente monta, geralmente são laços infinitos, né? Aquele while 1, aquele for ponto e vírgula, ponto e vírgula. E que ele executa no início, quando termina ele volta para o início. Ele só sai desse fluxo quando acontece um evento externo. Só que quando a gente tem um evento externo que precisa leva muito tempo para ser executado, ou uma função dentro do while 1 leva muito tempo para ser executado, atrasa todo o restante do processamento. Dessa forma, a gente utilizou os sistemas operacionais de tempo real com tarefas. As tarefas são vários laços, cada tarefa tem um laço infinito, diferente do foreground e background, que é aquele único laço while 1. E essas tarefas elas executam um pouquinho de cada vez, em tempos determinados, diversas tarefas, parecendo que cada atividade de um projeto é executada em paralelo, mas na verdade só são pequenos trechos executando. E quem define a ordem de execução das tarefas é o núcleo do sistema operacional. Esse núcleo tem principalmente o algoritmo de escalonamento que define a ordem das tarefas que são executadas e nos dispõe também objetos e serviços do sistema. Eu só vou citar dois aqui, senão vou perder muito tempo. As filas e os semáforos. Os semáforos são estruturas de código que a gente pode
sincronizar tarefas. Então, quando uma tarefa toma um semáforo, ela executa toda a estrutura de código que ela precisa, impossibilitando outras que precisam do mesmo semáforo executar. E as filas são uma estrutura de código de comunicação entre tarefas. Então, quando precisa informar alguma coisa para outra tarefa, de uma tarefa que tem um recurso exclusivo dela, ela utiliza o método de fila para se comunicar com outra. Falando agora um pouco dos materiais e métodos, eu utilizei um kit de desenvolvimento. Eu instalei um sistema operacional RTOS, FreeRTOS, que no caso acho que é o mais usado no mercado agora. Instalei uma biblioteca chamada Levmar para utilizar o algoritmo de Liebenberg para fazer as otimizações do algoritmo LMP. Utilizei outra biblioteca chamada LVGL para me desenvolver uma interface gráfica e atualizar o display do kit de desenvolvimento. Utilizei um software para programar e fazer toda a configuração do kit, esse software chamado STM32CubeIDE. Usei um gerador de funções para mim reproduzir os sinais gerados para o kit de desenvolvimento. Usei também o software Rigo UltraWave da própria fabricante do gerador de funções para mim gerar cada átomo de cada sinal e depois reproduzir esses sinais. E utilizei um osciloscópio também para mim ver a forma de onda dos sinais gerados pelo gerador de funções, para mim ver se estavam coerentes com o esperado. Tá. Esse aqui é o kit de desenvolvimento que eu utilizei, é um STM32F7 4G disco, aí até a eletrônica debaixo dele e o display. Usei o gerador de funções ali disponível no laboratório ali, da Rigol, o osciloscópio da Tektronix. Essa aqui é a janelinha da ferramenta STM32CubeIDE, que a gente vê a pinagem do microcontrolador, a configuração dos periféricos, e aqui a gente veria a configuração do conversor analógico digital, só que acho que a resolução aí do projetor está meio baixa. Aqui eu tenho a janela do software Rigol UltraWave, onde eu criei cada átomo e somei um a um deles para formar o sinal que eu queria. No caso, eu tenho um sinal de uma fonte contínua monofásica. Aí dá para ver que ele é um sinal harmônico, já que não apresenta ser uma sinoide perfeita. E como já disse, eu usei o sistema operacional FreeRTOS, a biblioteca Levmar para fazer as estimações e a biblioteca LVGL para mim desenvolver a interface gráfica e a atualização do display. Agora falar um pouco dos métodos. Eu fiz a listagem ali, mas como eu vou explicar um a um, eu acho que eu já vou passar aqui. A primeira parte dos métodos ali foi a configuração dos periféricos do microcontrolador. Eu tive que configurar um timer para fazer o tempo de cada amostra do AD que eu ia pegar, para me formar 372 amostras. Eu configurei também 2 ADs para me fazer a captura de 2 sinais simultâneos pelo microcontrolador e o periférico DMA, que ele faz o acesso direto do AD para a memória, assim não tem interferência do CPU no processo da conversão e armazenamento dos sinais. Na organização do sistema do RTOS, eu utilizei 2 tarefas. A primeira, para mim fazer a aquisição dos sinais de entradas e já fazer a estimação na sequência. A segunda tarefa para fazer o carregamento da interface gráfica e a atualização do display. Eu utilizei uma fila numa função do AD para indicar para a minha primeira tarefa que a conversão do AD terminou, então eu já podia iniciar o algoritmo do algoritmo LMP. Eu utilizei 4 semáforos, 2 para eu garantir que foram atualizados, que foram estimados o átomo da atual interação e já atualizar o meu resíduo, o sinal reconstruído e o sinal do átomo. E outros 2 semáforos para eu garantir que as informações que eu queria ser apresentadas no display fossem apresentadas corretamente, não tendo, sei lá, dados corretos ali no display. No desenvolvimento da interface gráfica, eu utilizei esses 4 objetos aqui da biblioteca LVGL e uma função TimerHandle. Esse objeto TableView, ele é basicamente simular uma aba de internet. No caso, eu usei 2 TableView, uma para fazer essa janela detalhada, onde eu teria essas informações textuais aqui, e outra segunda TableView
para me mostrar a forma de onda do meu sinal de entrada. Utilizei também a Flexbox, que é essa estrutura aqui, para mim, que ela vai aumentando ou diminuindo de tamanho dependendo das informações que tem dentro. Usei a Label para mostrar esses caracteres numéricos e caracteres especiais de texto. A Chart para me formar esse gráfico de ponta a ponta aqui, que ele forma linhas de ponta a ponta, dependendo da quantidade de pontos que tem na imagem. E a função Time Handle, como eu já disse, para atualizar o display. Da implementação do algoritmo LMP, eu não coloquei o código aqui, porque senão ia ficar muito maçante, ficar explicando ia demorar muito. Então eu só pincelei aqui o que foi feito, igual o diagrama de execução ali no referencial teórico. Vale destacar aqui que foi feita uma modificação do critério de parada. Como eu tinha apresentado lá no referencial teórico, o critério de parada era baseado na diferença entre o resíduo da atual interação mais depois da atualização, menos depois da atualização, tendo que ser menor que essa tolerância aqui. Só que, como a gente viu que estava sendo estimados mais componentes, o professor Guarnelli ajudou a gente ali, e a gente mudou isso para fazer com que o resíduo, para ser feito que a tolerância fosse o resíduo ao quadrado sobre a energia do sinal da entrada e do átomo ao quadrado sobre a energia do sinal de entrada ao quadrado e definido uma quantidade de iterações máximas para o algoritmo parar. Em relação à geração dos sinais, a gente pegou na literatura 6 sinais de fontes de distorções harmônicas e interharmônicas. Daí, com esses sinais, eu tinha as equações dele. Eu botei átomo a átomo nesse software igual to Wave. Com os átomos formados, eu somei um a um para criar um sinal. E depois que eu tinha esse sinal, eu passei um arquivo para o gerador de função e reproduzi para o kit de desenvolvimento e o osciloscópio pegar. Agora eu vou falar um pouco dos resultados. Antes de apresentar as formas de ondas e os resultados das estimações, eu tenho que falar que eu precisei fazer um ajuste na amplitude do sinal, visto que cada um tinha uma amplitude diferente. Eu estava tendo um problema ali com o software igual UltraWave. Daí eu fiz o quê? Eu padronizei todas as amplitudes de cada um dos 6 sinais que eu tinha para uma amplitude de 1 PU. Supondo que eu tenho um sinal com uma amplitude maior ou menor, eu peguei a amplitude desse sinal, cada uma delas, considerando N átomos, tirei o módulo de cada uma, somei elas e dividi pelo meu sinal de entrada. Aí eu tive um sinal Y aqui, U de unitário aqui. Beleza? O primeiro sinal que eu estimei foi o transformador sobrecitado. Ele tem 3 átomos. E depois do ajuste da amplitude, ele ficou dessa forma aqui. E como dá para ver, depois do ajuste aqui, ele teve uma amplitude de 1, aqui é 100%, né? Mas ele ficou próximo do 1 aqui. E como a tensão de referência do microcontrolador é 3,3 volts, a gente vendo pelo osciloscópio, a gente vê que ele tinha uma tensão de pico a pico de 3,3. Um pouco mais, né? Mas nada que queimaria o AD do micro. Aqui é o resultado das estimações desse sinal. Eu vou colocar um vídeo fora da apresentação, porque eu tentei colocar na apresentação, só que eu vi que estava dando problema. Não sei se vocês viram, mas eu vou apresentar assim mesmo. Aí eu fiz desenvolvimento estimando cada uma dos átomos desse sinal. Aí está mostrando até o terceiro átomo. Um quarto átomo. O quinto átomo e a forma de onda. Aí a gente vê a forma de onda. Beleza. Aí agora eu posso fazer alguns comentários sobre os resultados que eu tive ali da... Opa. Ixi. Deixa ele estimar tudo, beleza. Como dá para ver aqui, esse sinal ele deveria ter 3 átomos,
O primeiro com amplitude maior 0,77. Nos dois canais ele encontrou essa amplitude de 0,77. Esse sinal estava com a frequência fundamental de 60 Hz. Então, a primeira foi 60 Hz, beleza? O segundo átomo também foi encontrado. Essa amplitude 0,13 aqui, 0,13, com a frequência de 180 Hz. Hertz, isso. E o terceiro átomo, que era para ser 0,80, ele não aparece aqui, ele aparece depois. No caso, foram estimados 5 componentes em vez das 3. Apareceram 2 outras. A primeira, como a gente pode ver, ela tem frequência 0, então é uma componente de tensão contínua, né? Daí, ela pode ser... Tipo, a gente não sabe a origem dela, mas foi estimada errada. O quarto átomo ali, ele corresponde ao terceiro aqui do sinal, é 0,082, ele tem um pequeno erro, né? não é perfeito, mas a frequência também ficou perto do esperado, 60 Hz vezes 5 dá 300, então pegou as duas 300. E apareceu mais uma componente de frequência que não deveria estar no sinal, que tem amplitude menor, o algoritmo já deveria ter considerado como ruído, mas dependendo de como foi feito, como foi calculada a energia ali, ele ainda considerou para a estimação. Outra coisa que vai destacar também é que como a gente não conseguiu fazer o início das aquisições desses sinais quando eles cruzavam o 0PU, ou a origem ali, a fase do nosso sinal ela ficava flutuando. Então, a gente não conseguia estimar com perfeição a fase. Na verdade, as fases todas, de todos os sinais, de todos os átomos, saiu errado. Eu acho que é isso. O P que aparece ali, não entendi. O P que aparece ali. É a fase. É a fase. Agora eu posso aumentar isso aqui. F5. Tá. Eu coloquei mais outros 2 sinais aqui, eu não sei se está no tempo, mas eu não vou colocar os vídeos. Eu coloquei um sinal aqui do ciclo conversor, que foi o quarto sinal que eu estimei. Depois do ajuste da amplitude, ficou dessa forma aqui. Essa foi a forma de onda desse sinal, bem feia, né? Daí o resultado da estimação. Eu não vou colocar o vídeo aqui, mas eu vou indicar os problemas que teve aqui. Como dá para ver aqui, era um sinal que era para ter 3 átomos, mas apareceu dezenas. Eu acredito que foi por causa dessa componente aqui de menor frequência aqui, que não completava a janela. Então, conforme foi estimando, ele até estimou certo. Está fora de ordem aqui, mas ele estimou certo. Só que provavelmente sobrou uma energia excedente na energia do resíduo, que acabou gerando outros átomos de menor amplitude. Aqui dá para ver a barrinha, mas tinha mais de 10. E outro sinal aqui também é a microrrede com desvio de frequência. É um sinal com 5 componentes de frequência. O original é esse aqui, depois do ajuste da amplitude. E essa forma de onda desse sinal, ele tem, a fundamental é 50 Hz, então por isso tem 5 picos na janela de 10 milissegundos. Aí a estimação dele. Esse sinal era para ter sido estimado 5 componentes de frequência, mas acabou sendo só estimada 3. Sendo que uma delas é aquele erro lá de offset, da tensão contínua, e as outras 2 são as tensões de maior, são as de amplitude de maior, são as átomos de maior amplitude do sinal, que seriam esses 2 aqui. Provavelmente o algoritmo ele desconsiderou essas 3 porque elas têm amplitude muito baixa. Apesar dessa aqui ser parecida com essa aqui, ela ainda essa aqui é maior que essa aqui, e o algoritmo acabou desconsiderando ela nas estimações. Daí, em relação aos resultados ainda, durante o desenvolvimento do projeto, a gente percebeu que para estimar um átomo, no pior caso, a gente conseguia tirar 230 milissegundos para a estimação de um único átomo. E como a gente estava considerando a norma internacional, que define uma janela de 200 milissegundos, a gente via que para estimar um sinal completo com, sei lá, mais de 2, 3 átomos,
essa janela já seria perdida, né? Então ela já não estaria adequada à norma internacional. E outra coisa foi a ocupação de memória do microcontrolador. O microcontrolador ele disponibilizava 320 kilobytes, eu acabei usando quase 300, cerca de 92% da memória RAM do dispositivo. Então, se eu quisesse adicionar mais alguma coisa, eu até queria fazer um gráfico de frequência, mas não acabou não sendo feito. Se eu fosse colocar mais coisas ou precisar melhorar alguma coisa, já teria algum problema em relação à memória. Aí, para concluir, em relação ao trabalho, eu desenvolvi um protótipo que conseguiu medir componente de frequência de sinais da rede elétrica. A gente teve alguns problemas, visto que quando ele estimou esses sinais apareceram componentes que não estavam no sinal gerado. E, inclusive, o algoritmo não conseguiu estimar também átomos que deveriam estar nesses sinais. Faltou destacar aqui também o problema da fase, que como a gente não conseguia pegar no cruzamento da origem, a gente tinha uma fase de cada átomo flutuante. Requisitos de memória que eu acabei de descrever. Então, o algoritmo de Liebenberg que deu mais problema, ele não, junto com o microcontrolador utilizado, ele não está de acordo com a norma internacional que a gente considerou. E os requisitos de memórias que foi mais utilizado inclusive pelo algoritmo de Liebenberg para otimização e da interface gráfica. E para trabalhos futuros a gente pode sugerir a criação de uma instrumentação. Quando eu fiz o TCC1, eu tinha proposto uma placa de instrumentação para fazer leituras de cargas reais mesmo do sistema, só que a gente acabou não fazendo porque o desenvolvimento do restante do trabalho levou um pouquinho de trabalho. E fazer melhorias no critério de parada do algoritmo, para evitar que componentes que não estão lá sejam estimadas e que deveriam ser estimadas sejam realmente estimadas. Eu coloquei as referências aqui. Acho que é isso. Obrigado. Obrigado, Murilo. Obrigado. Agora eu vou passar. Vamos passar a arguição da banca. Então, como é de praxe, vamos começar pela ordem alfabética. Então, convidar o professor Juliano para fazer os seus comentários. Do Rogério, do Fernando, a gente sempre começa brincando que é como fazer aquela inversa da alfabética. Aí quando foi comigo, foi o Rogério que começou com isso, depois eu fui orientador, aí eu fiz o contrário com ele, aí foi o Fernando também, fez uma. Sempre que quiser ter voltado com o Olha, primeiro. não, ele sempre perdia a vez de jogar alfabética, ele ficou dele. Não, mas eu sempre mantenho a ordem alfabética. Né? Então, convidar o professor Juliano aí para fazer os seus comentários, considerações. Obrigado. Então, primeiramente, pelo convite, né? O Murilo pediu o Giovanni chegar perto. Se eu vou falar mal, vai escapar. Eu acho que vai perder minha voz, talvez, mas enfim. Agradecer o convite pela participação na banca. Eu não participei do TCC1, então uma das perguntas que certamente eu vou fazer é se foi, ou que eu respondi uma parte dela já na apresentação, é se foi feito tudo que foi acordado lá no TCC1, o que faltou, né? Sim. Foi só essa parte da instrumentação? Acho que sim. Não, tranquilo. Assim, eu fiz uma série de anotações aqui, eu vou falar, eu até resumi, né? Eu destaquei bastante coisa no texto e anotei meio com marco separado, então eu creio que vou falar rapidamente, né? E eu não vou falar muito assim a questão de texto, eu vou fazer só alguns comentários breves gerais, assim, não vou pegar e ir ponto a ponto, porque senão a gente acaba seguindo muito, né? Mas assim, de maneira geral eu gostei do texto, o texto está bom, né? Mas ele tem alguns problemas. Essa semana aí eu fiz aqui. Ele tem alguns problemas de digitação, né? Tem uma série de erros de digitação, assim, não são muitos, mas também não são tão poucos, para dizer assim que um pouco mais que eu esperava, talvez, mas é coisa fácil de corrigir. Eu destaquei a maioria do que eu vi ali em amarelo, então, né? Tá.
esse é um problema, erro de digitação e algumas outras considerações que eu acho assim, ó, que tem frases muito longas e com problemas de pontuação, sabe? Que às vezes tu muda de assunto e continua a mesma frase, fica um pouco difícil de entender. Eu destaquei algumas, mas é questão de dar uma revisada, assim. Esse não são muitas até, né? Mas tem algumas frases de difícil entendimento ali, tá? E faltou, na minha opinião, também alguns pontos precisão técnica, né? Eu destaquei no texto, mas eu só anotei 2 aqui, por exemplo. Quando tu fala, em algum ponto do texto, tu fala lá na geração. Geração do quê? Eu até não tenho a frase aqui, né? Não cheguei a notar, mas geração, provavelmente é geração de energia elétrica, alguma coisa assim. Então, outro, frequência da rede. Tu fala, o que é frequência da rede? Claro, a gente entende o que tu quer dizer, obviamente, né? Mas isso tecnicamente tem que dar uma melhorada. Seria melhor. Frequência da rede de energia elétrica, frequência da rede elétrica, pelo menos, algo assim, porque frequência da rede, se tu literalmente não é adequado, né? Então tem mais alguns outros ali, que isso porque é um texto técnico, né? Então, assim, por mais que nem eu falei, a gente entende, obviamente, o que está querendo dizer, mas para ficar mais adequado, né? Isso é precisão técnica que eu estava falando, né? Tá, mas assim, esses não são alguns pontos, eu destaquei ali também, tal. Né? Depois tu dá uma revisada. Bom, deixa eu ver aqui, eu tenho uma série de anotações, eu acho, talvez eu vá, assim, eu não vou pedir para tu ir no PDF, talvez depois voltar ali na apresentação, algumas questões que eu queria perguntar, mas assim, ó, de maneira geral, né, nos teus resultados, né, então tu fez, bom, primeiro eu não tenho dúvida, outra coisa, né, que o teu trabalho tem o que a gente espera de um TCC, né, o nível de profundidade, né, de um TCC, isso, quanto a isso não tem nenhuma dúvida, né, então isso está plenamente de acordo no meu ponto de vista, né, só que algumas coisas de tudo que tu mostrou ali, que foi feito, eu fiquei um pouco de dúvida, assim, o que de fato tu fez, o que tu aproveitou de outros, de repente, que já tinha pronto, de outros alunos. Eu vi que tu falou do algoritmo que não foi você que fez, né, que você utilizou. Então, mas foi somente isso que tu utilizou, pronto, assim, eu acho que isso faltou uma explicação, assim, não ficou tão claro no meu ponto de vista. Sim, parte do sistema operacional também foi o professor Nardini me ajudou, baseado em outro... Ah, sim, os fatos que tu usou outro sistema. Da parte da biblioteca LVGL para interface gráfica, a maioria do que eu utilizei foi importado de exemplo direto do site oficial, né, da negócio. E o algoritmo em si, eu me baseei no que foi feito no código de MATLAB, né? Então, dali eu tive que fazer manualmente cada coisa. Tive que puxar a biblioteca da SMSys para fazer a FFT. Daí, tipo, fazer a aquisição dos sinais eu mesmo fiz, do AD. Deixa eu ver a ordem. É o AD, depois vem a FFT, depois a Evenberg, eu e o professor Guarnieri, a gente pesquisou as bibliotecas, viu que dava para implementar a LevMar, a gente implementou, aí eu fiz isso mesmo. Tive trabalho para compilar ali a LevMar. Aí depois, na parte das atualizações, mas aí é simples, run for, direto. E no critério de parada do algoritmo, o professor Guarnieri que fez para mim, me ajuda nisso aí. Assim, eu não trabalho diretamente com isso, eu até comentei com o professor Giovanni, né, a minha parte mais eletrônica e potência, né, então, assim, talvez isso esteja escrito no texto, assim, esteja subentendido, mas eu acho que valeria, assim, seria interessante tu, de maneira mais clara, explicar, assim, né, porque, assim, o trabalho, ele tem muito mérito, tem muitas coisas, né, fez um monte de coisa, só que, obviamente, e é natural, a gente não vai fazer tudo do zero. Se tu fosse fazer tudo do zero, certamente tu não chegaria nesse trabalho, né, pelo tempo. Então, acho que ficou, talvez, deixar mais claro, assim, o que foi utilizado, o que foi aproveitado, o que tu desenvolveu, que nem eu falei, talvez isso esteja implícito ou dito de maneira mais subjetiva, mas não ficou tão claro, né, no meu ponto de vista. Bom, aí eu ia falar, né, tu comentou alguma coisa no texto, no final do texto, na conclusão, acho que foi, e na tua apresentação, né, que é a questão da instrumentação. Eu acho que isso é uma coisa bem importante. Sim. Não só com sinais reais, mesmo para o teu caso ali. Mas para sinais de gerador de
funções. Mesmo que para esses que tu gerou. Por quê? Porque tu teve alguns problemas ali, né? Que tu relatou ali, mas... Exatamente. E aí a minha pergunta vai, né? Por exemplo, tu falou, o que é aquele offset que aparece lá? Sabe explicar? Não sei exatamente dizer o que seria. Tá, mas aí eu te faço uma outra pergunta. Tu chegou a olhar o manual do gerador de funções? Eu baixei o manual, inclusive tentando implementar o programa igual para tirar os dados. Mas não vi a diferença muito esperada ali em relação ao gerador. Tá, mas no gerador, quando tu implementou isso já não... Porque assim, os equipamentos eles têm as limitações, né? Sim. Então o próprio offset, às vezes, o próprio gerador de função. É que assim, quando eu crio o sinal no igual para o Wave, ele já era subentendido que ele gerasse a minha onda certinha Perfeito. 0 PU. Aí, tipo, o offset que eu implementei foi direto nesse programa. Tá, e ele saiu certinho? Da estimação mostra que não, mas pelo que eu vi ali no osciloscópio, parecia que sim. Tá, e aí pelo que tu viu no osciloscópio. Sim. E aí vem outra pergunta, tu chegou a olhar o manual da ponteira que tu estava utilizando? Aí, não, cheguei a Porque essas ponteiras também provavelmente vão colocar um offset. Entendi. Então, eu não estou dizendo que é, mas assim, eu não cheguei a olhar até e olhar os manuais aqui no final do tempo. Porque certamente tem os equipamentos também, porque o que acontece? Aí por isso que eu falei a importância da instrumentação. Se eu tivesse trabalhado com sinais de amplitudes maiores e compensado isso, ajustado, feito o ajuste lá para o AD do micro lá com o circuito de instrumentação, haveria uma maneira, ou até de compensar o próprio offset, né? Se o offset está presente, enfim, porque tu falou que avaliou o offset justamente com as ponteiras, ou pelo osciloscópio, só que os equipamentos também têm um erro, né? Nenhum equipamento é perfeito. E aí, esse offset é tão pequeno, eu tinha calculado ali no completando o texto, era 73 milivolts. Sim. É bem imperceptível de ver também. É muito pequeno, mas justamente só que por que ele é perceptível no teu caso? Porque tu está trabalhando com sinais muito pequenos também. Sim. É por isso que eu falei, né? Se estivesse trabalhando com sinais na casa dos volts lá, isso aí, e feito, compensado isso com circuitos de instrumentação, feito ali, muito provavelmente tu conseguiria resolver esse problema, ou, enfim, haveria outras maneiras, né? Então isso aí acaba, porque justamente vai ter um offset das ponteiras, então a tua medição ela não representa um sinal real, nunca vai ser um sinal real, né? Todo equipamento tem um erro de medição, né? Só que obviamente a qualidade dos equipamentos, enfim, são para eu que trabalho na casa dos volts, isso aí é imperceptível, né? Mas como tu trabalha com sinais de muito baixa amplitude, né? Isso pode ser bem significante, né? Então às vezes não tem nenhum erro no teu, vamos dizer, na tua geração da função, ali tem um erro só de medição mesmo, né? Sim. Que poderia ser compensado. Eu acredito que era dos equipamentos também. Uma coisa que eu percebi, que eu coloquei no texto, é que quando eu estava fazendo a leitura dos sinais, eu estava usando, não era esse notebook, mas era outro notebook, e o kit estava sendo alimentado pelo computador, né? Daí quando o carregador do notebook estava ligado no notebook, no osciloscópio dava até pra ver, tipo, apareciam uns negocinhos e quando eu tirava não estava normal. Eu não sei se volta pelo USB ou... Mas aí, quando eu fiz as gravações, todas elas eu fiz desconectado da rede. O chip ficava direto na bateria. Sim. E outra questão até, eu não cheguei a reparar isso aqui, mas provavelmente, né, o teu offset ele não foi igual em todas as medições? Foi igual em todas elas. Certamente é questão de Algumas equipamento. não foi estimado porque eu acho que o sinal, um átomo tinha uma amplitude muito grande. Aí ele estimou esse sinal, o resíduo ficou mínimo e ele desconsiderou. Mas em alguns deles ele considerou e apareceu. Sim, eu lembro que foi na casa 73 milivolts, acho que era assim, era 4 e 43, 0,043 vezes os 1.65. Aí dava 73. Pois é. Não, perfeito. É que é importante, às vezes, tu destacar até assim, talvez, eu sei que o trabalho foi grande, não houve tempo de investigar isso,
de maneira porque assim, tem várias afirmações, várias não, mas algumas afirmações que tu faz justamente na parte de resultados lá, que tu faz suposições. Eu suponho, mas isso aí, sim, supor e não supor não faz muita diferença, né? Porque assim, o teu trabalho, obviamente, o TCC não precisa ser perfeito. Tem um mérito, às vezes o teu algoritmo funcionou, enfim, o teu trabalho funcionou, mas vamos supor que não tivesse dado, chegado à conclusão que não é... Claro, tu usou o algoritmo pronto, enfim, mas vamos supor que tu chegou à conclusão lá que tu se propõe a fazer alguma coisa de maneira genérica e não deu certo, não funciona, fez um trabalho de pesquisa. Não vai reprovar necessariamente no teu TCC. Se a tua investigação, toda a tua parte científica, técnica está correta, chegou à conclusão que aquilo não é bom, não serve, não tem nenhum mérito. Mas é importante tu saber as limitações, o porquê que não foi bom, o que deveria ter sido feito, o que pode ser feito diferente. E aí quando tu fala suposições, lá eu suponho, eu acho que faltou assim, e que nem eu falei, assim, não é... Acontece, assim, é uma coisa que acontece em muitos trabalhos, né? Mas seria interessante tu saber o que está acontecendo, porque, vamos supor, esse aqui tem um offset devido a esse motivo, ok, um trabalho futuro pode ser propor a corrigir isso, a melhorar isso, entende? Então, isso que eu não gosto de ver justamente no TCC é essa questão de suposições, eu suponho, eu acho, então não diz nada, né? Certo? Bom, aqui deixa eu ver, cimentação eu já falei. E até na questão da própria sincronia, né, que tu fala lá da fase, né, que tu teve problema nas medições da fase, né, tem um circuito de cimentação que poderia fazer uma sincronia ali, né, poderia de alguma maneira usar algum circuito para sincronizar, fazer essas medições, né, eu acredito, não é? Para mim fazer uma sincronia com a eletrônica, eu deveria fazer um conjunto com o time do micro, então... Eu teria que avaliar, como eu falei, eu não sei, mas eu acho que daria para fazer alguma coisa nesse sentido. Tem, mas diversos circuitos para fazer essa sincronia, mas enfim. O micro ele tem um dispositivo chamado, o AD chamado Watt, enfim, ele meio que verifica a tensão ali, mas a gente tentou programar ele para fazer pegar MPU, mas não foi. Mas do jeito que você falou do eletrônico, acho que ficaria melhor. Também poderia fazer, né? Eu não trabalho com microcontrolador necessariamente, certamente o Gustavo, o Demergin sabe como fazer isso, o próprio Giovanni também, né? Enfim, tem ideias, mas também na eletrônica também seria possível. Enfim, né? Mas tudo bem. Deixa eu só ver aqui. De resultados... ali tu pode estar com a apresentação, coloca para mim só no slide. Aí uma questão mais, vamos dizer, de texto mesmo, né? No slide 30, por favor. Pode ser aí mesmo. Porque assim, olhando, quando eu olhei no texto, eu acho que não diz isso em lugar nenhum, mas você explicou na apresentação. O que, por exemplo, tem um sinal ali, por exemplo, aquele próprio valor do osciloscópio, ali 13,30 e poucos, aquele valor ali não é exato, né? Não. Mas tudo bem. E no outro gráfico ali tu tem uma escala de 0 a 100%. Isso. Mas eu acho que nenhum, não me recordo, que no texto não diz isso. Eu fiquei olhando, tá bom, o que quer dizer isso? Fiquei tentando entender, interpretar. Que para dentro do microcontrolador eu considerei tudo PU. E daí ficava mais fácil para o algoritmo. O algoritmo, quando eu comecei a implementar ele, eu estava colocando valores maiores que 1. Pensando em, sei lá, até 180. E daí o algoritmo ele dispersava, ele perdia a referência. Aí o Guarnelli ele passou pra gente que ele deveria trabalhar em PU. Tudo bem. Aí no segundo micro, na programação, só trabalhei no PU. Vai ser uma questão de texto mesmo. Sim, né? Tu tem que dizer o que são os eixos, porque a gente está acostumado com o tempo. Claro, assim, o eixo X ali fica mais claro, mas enfim, na verdade, tu olha, só tem números ali, né? Tanto no X quanto no Y. Não sabe o que é, né? Eu acho que é interessante comentar, né? Sim. Mas é verdade. Deixa eu ver. Tá, eu vou tentar não me estender muito aqui, mas eu acho que eu perguntei basicamente o principal que eu queria falar, né? Mais essa questão de resultados ali, né? Basicamente assim. Então, assim, da minha parte, o que dá para melhorar, né? É a questão do texto, dar uma revisada, eu acho, né?
a questão de resultados ali não é tirar novos resultados, às vezes na própria discussão ali, que nem eu falei, tipo, tentar entender melhor o que está acontecendo, tirar a parte das suposições, tal. Acho que isso poderia ser feito, sendo possível, né? Mas assim, não, obviamente... O que você falou ali do offset, para mim tirar essa suposição, deveria explicar de onde saiu o offset, exatamente. Entendi. O que é o offset? Não precisa corrigir o offset, obviamente não é o teu trabalho, mas de repente isso pode ser um trabalho futuro. Ou como poderia ser evitado, isso aqui é offset, sei lá, do equipamento de medição, erro, alguma coisa, poderia ser evitado fazendo isso. Esse tipo de coisa, assim, tentar, se for possível, né, eu acho que seria interessante. Né, que vai colaborar, vamos dizer, melhorar a qualidade do texto, né? Porque vamos supor que algum outro aluno vai continuar o seu trabalho, né? Então já tem um ponto de partida mais sólido, certo? Mas o que não tira o mérito do teu trabalho, assim, são coisas que poderiam ser melhoradas, né? Basicamente é isso, eu acho assim, então que tu tem um bom trabalho, teu trabalho não tem dúvida da qualidade do teu trabalho, sempre tem algum, mas obviamente sempre tem coisa para melhorar, nenhum trabalho é perfeito, né? Pode ficar 10 anos fazendo um trabalho, sempre vai ter coisa para melhorar. Né? Então, agradeço o convite mais uma vez, parabenizo, né, o seu, o Giovanni e o Gustavo, né, pelo trabalho, e passo a palavra para o senhor Giovanni. Obrigado, Juliano. Realmente a gente tinha planejado fazer a parte da instrumentação, mas como toda a parte principal, vamos dizer assim, que seria, senão a gente não podia nem apresentar aqui, que seria a implementação do algoritmo, né? Teve muitos problemas ali que a gente encontrou até para conseguir fazer a implementação rodar no microcontrolador. Tá? Então, daí a gente chegou, não, para conseguir adequar o tempo, senão ele teria que ficar mais 6 meses aí só para se preocupar com a instrumentação. Então a gente acabou deixando de lado a parte da instrumentação e realmente tem muitas coisas que com a instrumentação a gente conseguiria resolver. Né? Inclusive na instrumentação a gente é baseado em outro mestrado de um orientado do Nardini. Eu acabei comprando todos os componentes, só não foi feito mesmo, porque daria trabalho, mas eu acho que eu vou fazer. Do Flávio. Não, e que nem eu falei assim, só uma coisa para melhorar o trabalho. Também não adiantava tu ter instrumentação e não ter aí. O principal é isso, né? Sim. Mas é uma coisa que realmente faria uma diferença, melhoraria, né? Mas não é o principal, é uma parte, assim, um componente, né? Não é o que tu está desenvolvendo. Seria uma coisa para você utilizar, né? Sim. Então eu entendo, assim, também, e até o tempo do TCC é curto, então... Mas ainda pretendo fazer, né? Não sei deixar eu usar o vídeo ainda. Tá. Dá tempo de não passar ainda. Então, agradeço, Juliano, as suas valorosas contribuições. Né? E agora eu vou passar a palavra para o professor Marcelo para fazer seus comentários. Bom, eu sou Giovanni, obrigado pelo convite, né? Já estava aqui no TCC1, né? Tá? Assim, o tema do teu trabalho a gente já tinha, vamos assim, o mérito já tínhamos visto daquela vez, né? E obviamente que a gente dá uma espiada lá no que estava no TC1 e agora aqui, né? Tá? Bom, o teu trabalho, como já foi da outra vez, ele tem um mérito, eu acho que todo isso que o Juliano comentou, acho que é muito pertinente, tanto porque assim, o seu trabalho ficou bem... Tudo que vai depende de prática, montagem, está suscetível desde recurso, a equipamento, a testes e vai e volta, e nós temos que achar onde está o detalhezinho, né? Então tá, né? Claro, né? E por ser também TCC, isso eu acho que o tempo é mais limitado, né? O teu trabalho de pesquisa em si, ele acaba ficando mais apertado aí. Tá? Então, assim, acho que ele ficou, pelo menos assim, acho que no meu entendimento, né, o que você se propôs lá no TCC1, né, com exceção, né, talvez do instrumento, né, sei lá, até isso foi uma coisa que eu fiquei indo e voltando aqui, porque tem uma falha, não, você esqueceu de tirar isso do teu objetivo, tá? Aí eu falei, pô, mas protótipo, aí instrumento, e eu falei, pô, mas depois aí, quando cheguei lá no final, que aí eu vi o teu
teu comentário lá, diz lá, então é isso que está acontecendo. Ó. Que aqui eu Mas os objetivos específicos, acho que não tá. Está no principal. Do TCC1? Não, aqui. No 2 aqui. Não, mas isso aí, viu? Isso aí é aqui, ó. É projetar um instrumento de medição para componentes harmônicos. Aí eu falei, pô, mas instrumento, né? Tá. Mas assim, é questão do instrumento, tá? Não, mas isso, viu? Eu anotei aqui, tá? Isso aí, acho que... Depois eu vai e vem aqui, fui entendendo que eu acho que... Eu fiquei confuso por causa do instrumento ali. Mas em si, né, não vejo isso como um problema também, tá? Eu acho que para projetar agora isso tem que ter placa, etc, material, tudo isso já é vai ser outro desafio, porque vai montar, não vai funcionar, interferência, né? Isso aí vai ser outra novela, eu acho que não quer fazer por hobby, pode fazer, tá? Então assim, eu nem anotei aqui também, eu fiquei também meio na cabeça, porque como eu não sou da área digitais e tal, eu fiquei, aqueles comentários, fiquei assim, pô, mas é que isso aqui não pode ser uma interferência de uma montagem, de um sinal, de alguma coisa, né, porque você está trabalhando coisa, vamos chamar aqui de precisão, né, tá, até pela magnitude de sinal, né, isso é alguma coisa que pode interferir, mas isso também, eu nem anotei aqui, porque como eu não é minha especialidade aí, eu falei, não sei até onde que isso pode ter alguma furo, não. Algumas coisas aqui são repetitivas, né? Eu anotei aqui no texto também. Não fiquei me preocupando com todo o texto, mas também eu sinalizei várias coisas. Tem frases que algo que você escreveu, depois você apagou, mas aí fica uma transição meio truncada, sem sentido e tal, né? Tá? E tem uns termos aqui, né? Utilizados diversos softwares. Então, uns termos assim que acho que até para trabalho acadêmico tinha que ser um pouco mais preciso e tal. Né? Então, acho que o texto, acho que tem que dar uma olhada, assim, né? Até porque acho que imagino que o professor Giovanni deve dar continuidade aos Paulinho aí depois na sequência, né? Ou né, daí para frente. Acho que já vai para a biblioteca também. E aquela história, né? Talvez você dê uma passada rápida, mas pedir para alguém dar uma olhada, porque você não vai enxergar metade dessas coisas que estão no texto aqui, vai passar por cima, tá? Seja algum colega, alguém que, né? Eu não vou necessariamente dizer que tem que passar para alguém da área de letras aí, mas se tiver condição, melhor. Mas pedir para alguém externo te dar olhar isso, olhar o texto, tá? Bom, deixa eu passar mais rápido aqui, então. Tá. Isso daqui, vou passar aqui, isso aqui é texto. Vai ser também mais objetivo aqui. Então, o objetivo geral que eu notei aqui para você dar uma olhada, né, que eu coloquei, projetar um instrumento de medição, então é o teu protótipo, certo? Eu aqui notei o que eu sugeri, né, tem estrutura do trabalho, né, lá no capítulo 1 ainda, criar uma subseção de delimitações, onde você pode botar todas essas delimitações do trabalho, né, da pesquisa, né? Então, por exemplo, você precisa averiguar até onde que vai. Imagina o contorno, até onde você foi, né? Porque muitas vezes a pessoa fica esperando alguma coisa a mais, ficou só a nível de protótipo, né? Não ficou, e é coisa do gênero, né? Tá? As delimitações do teu trabalho, acho que poderiam, né? As particularidades aqui, né? Para poder declarar aqui para o leitor, tá? Isso aqui também é texto. Chamado de algumas equações aqui também, alguma coisa aqui, uma declaração de variáveis aqui, que eu acho que seria... Código? Não, é o que você chama aqui algumas variáveis no texto, declaração de variáveis, né? Tem as equações, aí você diz aqui que variáveis estão ali na equação. Tem uma aqui. Vou passar mais rápido aqui, deixa eu ver aqui. No final, assim, eu acho que seria interessante, né, assim que agora também o tempo, né, final, agora já deu tempo, para a introdução, acho que tem um parágrafo que você comenta sobre outros métodos, outros sistemas, né. Bom, isso aí é questão que você vê com o Giovanni também. Eu achei interessante ter comentado aqui na subseção que outros trabalhos análogos, ou como que outros sistemas análogos fazem, né, outras proposições de medição, né, pelo menos de forma... Lá tem um parágrafo que juntou todos os outros métodos e tal, né. Eu listei cada um deles, eu
disse qual era a qualidade dele e quais as deficiências deles. Assim, mas eu achei, eu achava interessante ter uma subseção aqui que falasse um pouco mais sobre os outros trabalhos que existem análogos ao que você fez. Dando mais destaque para eles. Não necessariamente, isso não seria lá na introdução, seria lá no final do referencial. Ah. Outra coisa aqui, por exemplo, assim, que existe a questão, aditivo é a medição, né, de harmônica, quer dizer, reconhecer esse partido. Então, assim, claro que a preocupação aqui é a questão do método, né, de como fazer isso, mas também se pudesse colocar alguma coisa sobre referências, até porque, como você comentou lá, o tempo de estimação ficou longo. Sim. Tá? Mas quais são quem fala, que normas, quem que fala sobre esses limites, entendeu? Um problema citado no parágrafo. Mas eu acho que de repente caberia tipo uma subseção aqui só comentando sobre essas questões de normatização, legislação, né? Tá? Mas isso é questão de ver, até porque é do tempo aí, não sei, né? Tá? Aqui tem uma questão de a imagem abaixo, né? Você não chamou a figura com número. Tá? Nessa figurinha que está naquele material utilizado no protótipo ali. Materiais? Aquela figura, aquela imagem que você tinha ali. Essa aí. Tá, eu, por exemplo, li o que eu sugeria o seguinte, nessa figura, você foi colocando pelos códigos dos componentes aí, né? Tipo lá do software, do servidor. Né? Eu só acho que colocaria aí o que é o isso coisa curta, não né, para botar o que é o elemento, pode deixar o código se quiser também, né, para ficar referência, né, tá? Mas eu botaria o que é o software tal, ou né, kit de desenvolvimento aqui, tá, né? Essa subseção, o próprio ADC, que é o conversor, né, acho que aqui ele está dentro do kit, né, isso? Então eu não sei se ele não estaria fora dessa, bom, isso é questão de avaliar toda a limitação também, mas porque aí você foi colocando, foi incorporando aí os outros elementos que você foi baixando lá, né? Estimação, né, e tal. É que no que eu fiz aqui, o que era físico, eu fiz eu deveria ter escrito no texto também, mas era essa borda completa, e o que era programa, ou software, ou era o tracejado. Bom, então botar a legenda, eu não entendi isso. Agora pensando assim, é verdade. Pela sugestão ali. Inclusive, depois, claro, você foi seguindo essa designação aí, né? Inclusive, você colocou, né, como título de sessão aqui, por exemplo, né, 314, STM32 Cube IDF, você botou o código que está lá como título da subseção, né? Tá? Em vez de você dizer que é o... É que não é um código, é um programa de computador. Então, botar o software, tal, o título da sessão. Entendi. Você pegou Em vez de colocar o nome dele, colocar o que ele o código. Entendi. Tá. Isso aí, é questão fácil, é questão fácil de mudar. Tá? Eu percebi o seguinte, mas isso depois também você vê com o Giovanni ali, para mim, até quando você fala da parte ali entra na parte de configuração, né? E tem 3.2 método, que aí é uma questão, não sei se talvez na digitais mesmo, na parte elétrica que o pessoal faz, é que assim, para mim a gente deixa bem separado o que é método e o que é desenvolvimento, tá? Coisa que você está desenvolvendo. Tá? Então assim, tem muita coisa que está aqui, que você vem desenvolvendo, criando e tal, né? E a parte da metodologia, assim, tipo, 3.2 método, eu entenderia que você ia fazer uma pequena descrição, nada extenso aqui, sobre quais são as sequências que você vai fazer, parametrizar tal coisa, fazer uma receitinha de bolo. Tá? E essa parte aqui, configuração, você descrevendo, você configurando, a utilização operacional, né, desenvolvimento de interface gráfica, isso aqui para mim já é desenvolvimento, não é metodologia, mas isso depois separar essa questão estrutural aqui. Entendi. Também bem mais rápido aqui para frente. Tá. Resultados aqui. Eu no final dos resultados, né, que você foi comentando depois de forma solta e lá na conclusão, né? Eu acho que foi, se você pudesse fazer um fechamento, ou uma subseção ali no final, análise dos resultados. Ali você ia comentar aquilo que realmente você achou, o que deu certo, o que não deu certo. Então, não lá direto da conclusão, lá de forma mais sucinta. Aqui seria
o pesquisador aqui, o Murilo, que ele teria condição de fazer as afirmações em cima do que ele encontrou no desenvolvimento dele, entendeu? Os resultados que você já achou. A questão uma outra observação, né, sugiro aqui também, tem os links que você colocou para baixar lá sim. né, o vídeo, eu pelo menos eu não consegui. Com 2 computadores que eu tentei, pelo menos, ele me pediu uma extensão, dizendo que precisava baixar uma extensão, dizendo que ele estava uma criptografia, não sei das quantas lá. É verdade. E era MP4, né? Entendi. Ô, Júlio, você tem esse programa também? Os vídeos? Desculpa? Eu coloquei alguns links para baixar os vídeos das estimações. Você conseguiu reproduzir eles? Sim. Não sei, eu não consegui, testei em 2 computadores, Entendi. mas assim, o que Eu não assisti todos, eu bem sincero. Eu também, quando eu cliquei, eu abri. Para mim Eu cliquei e consegui abrir. que para mim ali aqui, Consegui. não, porque a hora que eu baixava ele, a hora que eu ia abrir, depois o MP4 no computador. Talvez deve ter faltado faltou o seu reprodutor de vídeo, não sei. Pois é, mas que ele reproduz MP4 normal, agora esse sim. específico eu não sei se eu consegui abrir. Tá? Chega o Codex. Alguma coisa. Eu tive que converter ele para ficar maior, porque cada vídeo estava pesando 60 MB e no GitHub não estava querendo. Tá? Aqui no final, isso é só uma forma de escrita, né? Você já falou lá, quando você estava analisando aqui, você comentou que a biblioteca, né, aquela do Levenberg, né, não é adequada para a estimação de componentes de frequência em tempo real com base nessa nova isso aqui tipo seria a análise dos teus resultados, entendeu? Seria aqui você está descrevendo no final de quando você fez a aplicação aqui, né? Isso eu digo nos desempenho, resultados, né? Desempenho, né? Tá? Então assim, acho que são coisas assim que deveriam, né? E até não funciona, né? Então isso já é uma constatação, né? Que eu não sei, dentro daqueles parâmetros, daquele tempo, né? Funcionar ele funciona, né? Mas hoje não atendeu o tempo computacional, né? Até eu não sei, aquela questão da memória também, ele não pode influenciar nesse tempo também? Não, é coisa... A memória não fiquei na dúvida, não sei o processamento. Não, é a questão do algoritmo e junto o processador em si. Velocidade, a coisa, ele tinha que... E uma última observação geral aqui, na conclusão que você apresentou aqui, né? Tá? Aí você tem lá, para avaliar o funcionamento, foram recriados sinais, apesar de conseguir fazer estimações, tá, alguns casos... Tá, assim, ó, até o que eu marquei aqui, estava tentando entender. Vamos dizer assim, tua conclusão, achei que ela ficou muito... deu problema. Entendeu? E na verdade eu não considero que deu tudo problema. O que eu chamo a atenção é assim, acho que, né, até para um trabalho acadêmico, assim, deu certo, mas eu tive problemas. Certo? Só no sentido de a forma de encarar o final, o resultado aí. Ficou, como é que eu notei aqui, ó. Aqui que eu dei. A questão assim, eu notei aqui na conclusão aqui, na observação que eu notei, que você acho que, né, se descreveu rapidamente e acho que se frisou mais, né, para minha leitura, quando chegando aqui, me pareceu que você estava mais pro cara que não deu certo mesmo e tal. Mas isso é forma de escrita, tá? E aqui tem aquele parágrafo que você colocou, que eu acho que só quem estava no TC1 aqui vai entender, né? Você comentou que tirou a parte da execução, ou seja, eu acho que você documentado na apresentação, aqui tudo bem, agora acho que não precisava estar porque vai ficar sem sentido, né? Dizer que não fez... Na instrumentação, no caso. Da instrumentação. Isso. Eu acho que isso poderia tirar da conclusão. Tá? Porque quem vai ler não vai entender que era da TCC1. Colocar como trabalho futuro. Entendi. Entendeu? Só retirar isso aí. Tá? Bom, Murilo, mas em si, tá? Eu acho que no trabalho de TCC, acho que sim, né? Desenvolveu, teve o teu quebra-cabeça aí, não para resolver, né? Tem como avançar? Eu acho que tem, né? Mas acho que para TCC1, eu acho que para TCC, né? Eu acho que está de bom tamanho, né? Acho que a gente não pode exigir. Se fosse talvez no mestrado lá, a gente poderia puxar mais, né? Mas
mas acho que demonstra mais, assim, ficou um trabalho bem aplicado, no meu entender, né? E que ele tem um início, meio e fim. Você chegou em resultados aí, né? Aí, como todo trabalho, como todo trabalho prático, montagem, sempre vai ter um desafio, um revés aí para superar. Tá? Ok? Então, obrigado, professor Trentin. Então, agora, vou pedir para o Murilo desligar a gravação. Beleza. Você pode nos deixar aqui a sós. Já deixa.